Já estou aqui com o Dr. Liboni, que é cirurgião gastrointestinal. Seja muito bem-vindo. Obrigado novamente. E hoje vamos falar sobre gases. E tem tanta gente que sofre com isso, tem vergonha de falar. Sim. Mas que bobagem, gente. Faz parte do corpo da gente. Sim, tem, porque... Problema de saúde. Não, um problema. E assim acaba virando um problema social. Seja porque a barriga distende, seja porque faz barulho a barriga, seja porque... tem problemas na hora de comer e aí acaba criando um monte de situações embaraçosas, né? Agora que você poderia evitar isso tudo, poderia. Agora de que jeito a gente vai saber. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha, primeiro, comer muito rápido ou com a boca aberta faz a pessoa engolir mais ar, aumentando os gases. Sim, verdade. É verdade? Nós acabamos de ver, eu estava até dando risada lá com a tia, né? Comendo o bolo, falando. Falando e comendo. Ela vai estar com bastantes gases agora. E o açúcar, ele também ajuda a fermentar mais? Sim, tem açúcar, tem gorduras, né? Que demora para fazer um pouco mais a digestão. Então as bactérias aproveitam aquele tempo mais lento no intestino para produzir mais gás. Então quando a gente fala, a gente não mastiga direito, engole um pedaço inteiro e está engolindo o ar junto. Então tem um monte de coisas, né, que acontece quando a gente fala com a boca aberta e falando. São vários os fatores que podem trazer esses gases, com certeza. Né? Vamos ver mais um? Segurar os gases pode provocar desconforto e dor. Sim. A gente elimina naturalmente mais ou menos de 13 a 14 puns por dia. 13 a 14? A gente elimina a de 500 a 1,5 litro por dia. De gases. Quando você elimina mais ou começa a segurar, você vai começar a ter a barriga muito distendida. Tem gente que não tem muito gás, mas tem uma sensibilidade visceral maior. Então, um pouquinho de gás já dá dor. Seja porque tem síndrome de intestino irritável, seja porque já tem algum problema intestinal, como um processo inflamatório, tipo doença de Crohn, ou uma alergia alimentar, uma intolerância, um pouquinho de gás já dá dor. Então, o ideal seria fazer as restrições e tentar eliminar para não ficar com essa dor. Agora, a atividade física ajuda também, né? Ajuda bastante porque, principalmente assim, você acabou de comer e começa a andar e caminhar, você já ajuda o peristaltismo e acaba eliminando e facilita. Se eu tiver uma prensa abdominal boa, evita da barriga ficar flácida, então eu consigo ter uma barriga mais firme, aumenta a pressão, consigo eliminar também gases. Então o exercício ajuda muito. Mais um ponto para o exercício que a gente tem que fazer, não tem jeito. Com certeza. Bom, volto, porque a gente sabe que crianças têm muitos gases também. Sim. Então vamos falar disso, vamos falar da alimentação também. Massagear a barriga por alguns minutos e alternar com compressas quentes aliviam o desconforto abdominal. Sim, ajuda bastante. Lógico que se ficar uma coisa muito frequente, tem que procurar o médico para ver o que está acontecendo. Mas assim, você comeu demais, você fez um abuso, está incômodo, está dando cólica. Então, e tem algumas posições que ajudam. Então, por exemplo, deitar de barriga para cima, com as costas no colchão e fazer um movimento de cima, de baixo para cima, depois para o lado esquerdo e trazendo para cá, como se eu estivesse empurrando os gases. Outra manobra é dobrando a perna, né? As duas pernas, que como também a gente ajuda. Faz com o bebê. Como faz com o bebê? A gente faz com as perninhas, exatamente. Andando de bicicleta. Isso, Né? Espero que ninguém fique perto da gente quando a gente estiver com o bebê, a gente... Mas é melhor a gente fazer sozinho. Agora, com o bebê tem uma causa, quer dizer, nos 3 primeiros meses de vida, o estômago, o intestino do bebê está se acostumando com está recebendo leite, está recebendo alimentação já, principalmente quando começa aquela transição da amamentação. Quando amamenta não tem tanto problema. Mas aí tem cólica de gases, não é? Quando começa, porque tem o nenê, quando ele recebe uma colonização vertical da mãe, né? Ele recebe as primeiras bactérias intestinais ali. Então, quando elas vão crescendo, vão produzindo gases, então o açúcar do leite acaba fermentando e dá isso. Mas quando você passa para o leite, que é o leite de vaca e outros, aí é pior. Aí essas massagens ajudam muito. Agora, no adulto, gente, vamos para a mesa? Vamos. Quer dizer, tem gente que abusa de tudo isso aqui, mas um tanto, né? Sim, tem alguns alimentos, por exemplo, que dão mais gás. Então, por exemplo, derivados lácteos, né? Então, por exemplo, leite, queijos, alguns sorvetes, aqueles sorvetes de bola, né? Aqueles cremosos, né? Então é melhor tomar um sorvete de palito, aquele de frutas, que é mais gostoso. Algumas verduras, né? E principalmente grãos, né? Feijão, soja, grão de bico, lentilha dão muito gás, porque as pessoas têm dificuldade de digerir um açúcar complexo que tem aqui. Então, existem alguns produtos no mercado que a gente costuma dar,
né, que é a alfa-galactosidase, que ela digere essas enzimas e essas proteínas, esses açúcares. E aí você não tem esse desconforto. E aí não tem tanto desconforto, principalmente quem tem essa dificuldade, porque nós não temos algumas enzimas para digerir isso. Por isso que é tão difícil. Como os animais têm, né? Por exemplo, tem algumas, pão também é uma coisa que pão, o que é bacana a gente estar falando, quem tem muito gás é bom evitar pão dessa maneira. Mas não é o fermento biológico fresco usado, que ele fermenta? Não, mas o legal seria assim, então quando você usa o pão, você usa ele na torradeira, você tira a umidade, você já dá já faz um pré-cozimento, fica mais fácil para fazer digestão. Porque na torrada, se você analisar, quando a gente está num hospital, você come torrado. Sim. Você está deitado, não está fazendo uma atividade. Porque senão essa massa, ela está úmida, tem ação, produz gás. Então, fermenta, né? Se você deixar ele torradinho, é melhor do que fazer isso. Tá? Bolos, e aí tem bolo, chocolate, o bolo já tem gordura, açúcar. Tem isso também. Então tem açúcar e ele acaba fermentando, que nem nós falamos, né? Bebidas com gás, né? Então água com gás, refrigerantes, cervejas, né? Então isso acaba também prejudicando, porque se a gente beber, por exemplo, com canudinho é pior. Você está puxando o ar do canudinho, você está engolindo. Isso é verdade, Se você beber na garrafa também é pior, então é melhor beber no copo. Porque pelo menos você toma só o líquido não engole ar. E não bebe beber golões grandes, bebe goles pequenos, né? Porque senão você engole e empurra uma coluna de ar para baixo. Agora, tudo que a gente põe na pia e fermenta depois de uns dias, vai criar gases, né? Por exemplo, repolho, brócolis, couve-flor, e aí tem uma série dessas. Então, aí o ideal é assim, beber... quanto mais fibras você come, por exemplo, em coisas integrais, mais água você tem que beber para compensar, porque senão vai dar mais gás mesmo, tá? E de todos os amidos, aqui nós não colocamos mais a batata, por exemplo, também dá gás. Todos os amidos dão, né? Então, vai ter isso em vários produtos. O que não dá é o arroz. O arroz não dá? Não dá. Gases. Mas o resto vai ter e vai produzir. Agora... A bala, esqueci. Olha, a bala, bem lembrado. Aí, balas e chicletes, porque se o chiclete a gente ficar mascando sem parar, você engole tanto ar, Ou pessoas que ficam com mania de engolir saliva toda hora, também, ou mastigando chicletes, também vai engolir ar. A bala também, essas balas muito duras, você fica fazendo o quê? Chupando a bala e engolindo saliva, você está engolindo ar, tá? Então, não que a gente, assim, não é que você não deva fazer isso, mas você está numa situação, né, que de repente você vai fazer uma prova, né, do Enem, você vai sair com o namorado, né, primeira vez ali, e aí você está nervosa, está preocupada, porque vai liberar. Então, vai chupar balinha e comer o churrasco, depois beber o cerveja, vai dar encrenca. Bomba, né? Então, evita de fazer essas coisas. Então, você tem que ter uma dieta mais tranquila para não ter isso, mais equilibrada, exatamente. Bom, volto já, e aí... Só lembrando, esses jantares de fim de ano, que você tem tudo que é coisa que você não está acostumado a comer, parece que a pessoa explode depois, né? Sim, porque abusa de gordura e que são coisas de difícil digestão. Então vai ficar mais tempo a comida ali, né? Volto e tem muita pergunta também para o doutor Lílio, não sei o que derrubaram lá. Senão alguém escorrega, né, doutor? Vamos ver algumas perguntas, né, que surgiram. Selma, gases podem dar dor no peito ou em outro lugar que não seja barriga? Pode sim. Principalmente quando tem essa flacidez que você comentou, o diafragma sobe e pode simular uma dor, como se fosse uma dor precordial cardíaca ou o que seja. Quer dizer, a pessoa sente uma dor no peito tão intensa que acha um ataque cardíaco e são gases, né? E não é só isso, às vezes não é só gás de barriga, também é eructação, né? Quando a pessoa rota também, dá refluxo e pode dar essa dor. Selma tem que procurar um médico, porque também a gente está falando das formas simples, né? Sim. Os gases como sintoma de uma alimentação errada, mas algumas doenças também têm os gases como um sintoma importante, né, exatamente. Tem várias doenças que podem dar isso, então tem que ser investigado. Tem que ir para um médico, não é para sair tomando isso, tomando aquilo e achar que está resolvendo. Vamos ver mais uma? Júlia, é verdade que a mudança na alimentação pode aumentar os gases? Estou de dieta há 15 dias. Parei de consumir alimentos gordurosos e aumentei o consumo de fibras e frutas. Porém, sinto que os gases aumentaram muito. Isso está relacionado? Sim, está relacionado. Então, essa mudança radical muda a flora intestinal. É normal uma adaptação do intestino. Então, normalmente, quando se faz dieta, às vezes faz ou dieta muito restritiva, com pouca alimentação, e fica em um jejum prolongado, ou se exagera muita proteína ou muita fibra. Então, precisa ter uma orientação nutricional bacana disso, tem que ingerir mais água quando come fibra, como nós falamos, né? E tem que aumentar o consumo de probióticos, porque os probióticos vão mexer no pH do intestino, vão brigar com as bactérias ruins que produzem gases,
tá? E vão ajudar aí no processo digestivo. A gente tem bactérias positivas do bem e bactérias do São mal. São os probióticos, exatamente, né? Exatamente. Quando a gente tem as bactérias do mal se proliferando numa quantidade muito maior, a gente também tem gases, fora desconfortos intestinais, diarreia e tudo mais. Exatamente. Né? E a gente tem, no todo o nosso tubo digestivo, conforme vai descendo, vai aumentando o número de colônias, exatamente para que as bactérias não briguem com a comida que a gente come. Então, quando começa a inverter essa relação, porque eu estou com a alimentação errada, eu estou comendo alimentos que prejudicam, dá esse tipo de desbiose que a gente está falando. E aí, gente, tem que seguir aí com muito critério, só seguir a orientação médica, né? Como nós falamos, às vezes, por exemplo, o feijão são coisas simples, às vezes deixar de molho 12 horas antes de cozinhar. Tem uma série de dicas que a gente dá exatamente para facilitar. Às vezes ela está aumentando a fibra e são coisas simples, ou dar um remedinho para auxiliar, para não formar gases, é coisa fácil. Ou, por exemplo, quem consome muito açúcar, né? Começa a perceber que o dia que você abusa no açúcar, fermenta muito mais, que você diminui o consumo. Que é comida para as bactérias. As bactérias usam isso para produzir gás. Para se proliferar. Vamos ver mais uma? Silvânia, tem dias que sinto muita dor de barriga no estômago e libero muitos gases. As dores são muito intensas, parecem pontadas e chego até a ficar sem ar. Isso é normal? Sim, acaba estufando a barriga e a pessoa tem essa dificuldade mesmo e dá uma dor bastante incômoda, né? Então a pessoa só depois que ela consegue eliminar que ela fica bem. Então tem várias causas, né? Síndrome de intestino irritável, né? As intolerâncias que nós conversamos, né? Até erro alimentar mesmo, porque às vezes ela está comendo coisas que dão mais gás. Assim, o que dá gás para você às vezes não dá para mim. Sim, então, é muito individualizado. Aí é legal ela ir anotando, percebendo o que é que está mais causando isso. Às vezes ela sozinha, ela chega, ela vai marcando num caderno, ó, eu comi isso, ela consegue chegar à conclusão. E até o limite do que cada um consegue comer de determinado alimento, tem isso também, Normalmente a gente dá as primeiras dicas, diminui a quantidade de lácteos, diminui a quantidade de pães e diminui a quantidade de ovos, que isso também já ajuda bastante, tá? Se não resolver, aí eu acho que tem que começar a correr atrás do médico. Agora, gente, nada supera a necessidade da gente ir ao médico. Aqui a gente fala bastante de todos os assuntos, que a ideia é que a gente aprenda cada dia mais, mas a gente tem que aprender para ver os sintomas na vida da gente para poder falar para o médico. Não para substituir a nossa ida ao médico, porque muitas vezes o que a gente acha que é normal pode ser um sintoma importante para a gente resolver um problema sério logo de início, né, doutor Liboni? Com certeza. Então não tenha medo do diagnóstico, tenha medo de não ter o diagnóstico, né? O site do doutor Liboni, eu vou passar para vocês, é o www.clinicafactum.com.br, clinicafactum.com.br. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Doutor Liboni, retorne, a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, viu?